A cultura que anda tão demonizada, porque as pessoas elas não sabem que o nosso pedido histórico, né, de orçamento sempre foi 1%, que nunca foi alcançado. Ô Sadi, o que você achou, né? Porque quando o Temer chegou e extinguiu o Ministério da Cultura, a gente chegou, invadiu o MIC, ficamos lá, ocupamos, ocupa MIC, etc., um movimento maravilhoso, tal, e conseguimos que o Ministério da Cultura voltasse, né? E esse atual governo, né, ele simplesmente extinguiu, não só extinguiu o Ministério da Cultura, sem muita resistência, diga-se de passagem, parece que colocaram o Rivotril na água, mas sem muita resistência, aquela resistência que houve durante o Temer, não teve durante o governo do Inominável. Ele colocou a pasta da cultura dentro do Ministério do Turismo, né? O que você achou disso? Um absurdo, né? Essa é a grande barbárie, que você só pode existir uma cultura da cultura quando você tem o órgão gestor. Quando o cara acaba com o órgão gestor, ele desconstrói completamente, é como se estivesse apagando a história. Então esse cara que está aí é um desgoverno do atraso, da ignorância, e que a gente vai ter que tomar uma atitude muito mais enérgica, ir para o combate, que você falou. A gente não pode ficar com aqueles movimentos de ocupa, que é um fogo de palha, sobe e desce, não pelo movimento em si, mas para manter constantemente uma brigada permanente da cultura, para que a gente possa retomar pelo menos aqueles pequenos avanços que a gente conquistou ao longo de séculos e séculos no Brasil. Para você dizer que a gente não tem muita cultura da cultura, porque o Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil, nós fizemos 5 conferências até hoje. Quer dizer, a gente parou de mais de 400 anos. Eu ajudei a organizar a primeira conferência. Então. Nunca tinha tido uma conferência de cultura aqui nesse município. Isso foi quando? Lembra? 2009, 2010. Então, 2009, uma capital cultural da América Latina nunca tinha parado para discutir a cultura. Então, em 2010 foi discutido pela primeira vez organizadamente, politicamente. Então, nós temos que pensar em... Já foi feita alguma conferência de cultura lá em Maricá? Maricá também estamos na quarta, a quinta também elegemos o conselho agora, então, pela primeira vez, aí vamos ter o conselho em 200 anos, né? Vamos empossar o conselho para discutir com a sociedade civil essas questões que são pertinentes para construir, né, horizontalmente a cultura. E aqui no Brasil, e aí você é testemunha e um protagonista dessa discussão, nós precisamos retomar permanente isso. Isso aí tem que ser fóruns permanentes de discussão, com o teatro, com as linguagens, pensando nisso. Por quê? Nós também temos uma questão no Brasil, que é a questão da falta de democracia nos investimentos no campo de linguagem. Então é muito forte. Você vê a poesia e os veículos de comunicação. Você, né, é um profissional de comunicação. Como é que a cultura aparece? Você vê, a poesia não tem nem tijolinho nos cadernos de cultura. Não tem nada. Não tem nada. Então, você vê como tem muito para se fazer, e você levantou bem. Tem tijolinho ainda? Não tem tijolinho. Tem nem tijolinho mais. Nem tijolinho Ponto, tem. Né? Tinha com o Torquato Neto, poeta, tropicalista. Tijolinho não existe mais. Chamado Gelé Geral lá atrás, aí tinha. Mas hoje não tem. Não, mas tijolinho em geral. Já perdeu não até tem tijolinho mais nenhum. Né? Perdemos. Tijolinho de cultura no jornal não tem mais. E vamos perdendo também a imprensa, também há uma questão também do democracia dos meios de comunicação. Mas é fundamental a gente voltar para essas discussões, começar as discussões pela base, e agora em ano que se estabelece politicamente aí, acho que é a hora da gente pensar bem isso.